Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do mini curso de introdução a processamento de dados utilizando a biblioteca de pacotes Tidyverse em R. Bom, parabéns por ter chegado até aqui. A gente viu muita coisa nesse mini curso. Essa aula final vai ser algo mais curto, onde a gente só vai passar por tudo que a gente já viu no mini curso com um teste final. Vai ser, eu vou estar mostrando, né? Vai ser uma base de dados com os dados do CID-10, de mortalidade do CID-10, e a gente vai estar limpando e tentando fazer alguma análise a partir desses dados, ok? Estou compartilhando a tela aqui. Deixa eu pausar. Bom, aqui, vamos lá, começando, né? A gente vai estar trabalhando com a base de dados do CID-10 de óbitos. Então a gente vai ter óbitos por localidade da residência do óbito, por estado, né? A gente vai estar trabalhando por estado, como base. Então vamos lá, essa é a tabela base quando a gente baixa do site. Então ela vem desse jeitinho aqui, com um ano nome, desse jeitinho. E qual que é o nosso desejo, né? A gente quer transformar essa tabela de dados base, para seguinte, com as seguintes variáveis. Uma primeira coluna chamada data, que vai possuir a data que acumulada de mortes, então por mês a gente vai estar utilizando, o nome da UF, o código do IBGE dessa UF e o número de mortes que ocorreu para aquele mês, né? A gente vai estar trabalhando com mês, ok? Porque quando a gente vier aqui, a gente tem os meses do ano de 2023, né? Importante falar, são os óbitos da CID-10 de 2023. Então a gente tem de janeiro até junho, então a partir de julho está tudo zerado, então a gente tirou isso também na nossa base de dados. A gente vai estar trabalhando de janeiro a junho, beleza? Então vamos lá começar a limpeza inicial. Lembrando que, como eu defini aqui em cima, o objetivo é realizar uma análise estatística comparando diferentes regiões do Brasil. Então primeiro a gente vai construir essa tabela base com regiões, com estados, com os dados por estados. A gente vai construir tabelas auxiliares com dados, tabelas auxiliares com dados de regiões para estar conseguindo fazer. A gente vai trabalhar com a parte de join para estar conseguindo construir essa comparação de regiões, ok? Então, voltando aqui. Beleza, esses são os dados base. A gente vai estar trabalhando, então a primeira coisa que a gente vai querer estar fazendo é padronizando o nome de variáveis, né? Aquela limpeza inicial. Padronizando o nome de variáveis, selecionando apenas as colunas que a gente vai trabalhar mesmo, as colunas desejadas, para depois estar conseguindo já fazer as análises. Vamos lá, primeira coisa então, ler o arquivo e padronizar o nome das variáveis. Então aqui ele já padroniza pra gente, via clean names, a função do janitor que a gente já viu. É importante falar, nessa aula eu já carreguei os pacotes direto, então eu já carreguei o Tidyverse e carreguei o janitor, para não ter que ficar toda hora chamando o dplyr, por exemplo, o tidyr. Mas eu sei que, né, esses dias eu tava vendo vídeo lá do pessoal do curso R, eles estão fazendo uma série muito bacana de construindo um aplicativo em Shine, de chamar VousBR. E, putz, eu esqueci o nome do cara. Mas ele sempre puxa o pacote do namespace, então ele nunca carrega o pacote em si. Ele sempre tá puxando, por exemplo, o dplyr, como a gente estava fazendo nas últimas aulas, sempre puxando o nome do pacote e o nome da função depois. Isso você pode utilizar, eu já utilizei uma época nos meus códigos para você estar organizando de uma maneira, fica bem mais organizadinho, né? Você sempre vai estar puxando o nome do pacote antes, nunca vai ter sobreposição de funções. Tem certas funções que existem em dois pacotes, acho que, por exemplo, filter tem no rbase, tem no dplyr. Então se você puxa sempre o nome do pacote antes, não corre o risco de você estar achando que está usando uma função e no final tá usando outra. Mas enfim, hoje eu já carreguei direto o Tidyverse e o Janitor para não ter que ficar toda hora puxando o nome do pacote antes, porque conforme você vai vendo, conforme o código vai ficando muito longo, isso vai cansando, toda hora você vai ter que puxar nome de pacote. Então hoje a gente não vai fazer isso não. Como a gente já sabe, a gente já viu nas últimas aulas de quais funções, de quais pacotes são cada função, então a gente vai estar utilizando direto aqui. Então a primeira coisa, a gente padronizou os nomes das variáveis. Depois disso, a gente selecionou as variáveis que a gente vai utilizar. Quais vão ser? Vão ser qual é o tipo de observação naquela
naquela linha, para a gente estar conseguindo filtrar apenas por observações que sejam UFs. Depois a gente tem um código, o nome em si do local, né? Então da UF que já está trabalhando, e o valor de mortes por mês. Então janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. A gente vai estar trabalhando até junho, né? Porque a partir de julho os dados estão zerados ainda. Importante, que a gente vai estar definindo nessa parte inicial. A gente vai estar trabalhando com uma coluna de data. Então a gente não vai ter várias colunas onde cada uma é um mês. A gente vai ter uma coluna de data e uma coluna contendo o número de mortes por data. Então, nesse caso, a gente teve que fazer na mão mesmo, utilizando o case when, onde, primeiro, a gente pivotou. Então, a gente utilizou aquela função pivot longer, onde a gente criou essa variável name e uma nova variável value, onde name contém as datas e value contém o número de mortes para aquela data. Importante, né? A data ainda está só apenas o nome do mês. A gente tem que transformar isso para data mesmo. Então, para isso, a gente utilizou o case when para estar fazendo um if else vetorizado. Então, quando é janeiro, recebe esse caractere. Ainda não é data, tá? É importante falar. Recebe esse caractere. Quando é fevereiro, recebe esse caractere. Quando é março, recebe esse caractere. Quando é abril, por aí vai. Até o mês 6. Então, a gente transformou essa variável name justamente de nome de mês para pro mês em si numérico, né? Então, ano, mês e dia é o padrão que a gente está utilizando para depois estar chamando ali embaixo, até aqui no LubriDate, para estar conseguindo transformar em data. Então, a gente está transformando essa string de caractere para essa string de caractere, tá? Isso aqui é ainda uma string, não é um numérico, não é uma data, é uma string ainda que tem números, ok? Então, quando a gente roda isso daqui, a gente recebe isso aqui. Então, primeiro, a gente tem qual é o tipo que aquela observação está se tratando, se são os dados para o país agrupado como um todo, por regiões, por UFs e por aí vai. Depois o nome em si do local, né? No caso, se for região, qual é o nome da região, depois a data e depois a quantidade de mortes para aquele mês, né? Para aquela data, no caso. A gente está definindo como um mês, né? De mês em mês, e definindo a data como a data inteira, ano, mês e dia. A gente pode estar trabalhando dessa maneira. Próxima coisa, a gente renomeou isso aqui, né? Para não ficar trabalhando com name, velho. Vamos renomear, né? Dar nome às variáveis. Então, data e mortes. Aqui. Então, renomeando para datas e mortes, para data e mortes. Então, aqui já está renomeadinho, bonitinho. Próxima parte, a gente não quer trabalhar com observações que tragam dados do país agrupado como um todo, nem de regiões. A gente quer trabalhar primeiro com apenas os dados de unidade de federação, só o UFs. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar filtrando apenas pelas variáveis que nessa abrangência nome sejam UFs, unidade de federação. Porque a partir dessas unidades, a gente consegue, a partir delas, construir os dados para regiões, né, agrupando, e depois, se necessário, para país. Então, é melhor você trabalhar com um nível hierárquico mais baixo, porque a partir dele você consegue ir subindo, agrupando os dados. Então, a gente vai trabalhar apenas com a parte de unidade de federação. Então, aqui, quando a gente filtra, a gente traz apenas os estados desse nosso conjunto de dados. Ok? E, de novo, renomeando, né, para trabalhar com variáveis com nomes melhores de se trabalhar. Então, código, localidade, o ID virou código UF, e localidade de nome virou UF nome. Então, renomeando. Aqui. Bom, agora essa próxima parte eu só dei uma organizada nesse conjunto de dados e tirei essa variável abrangência nome, porque a gente não vai mais utilizar. Então, a gente utiliza essa variável só para filtrar quais eram UFs, e agora a gente não precisa mais utilizar. Importante, eu gosto sempre e a maioria dos conjuntos de dados se mantém assim, que é um padrão de a data, você na primeira variável, o nome da UF, o código de UF, assim, essas informações da localidade que você está trabalhando depois dessa variável de data, e na última parte, daí sim, as variáveis de interesse, no caso aqui é a morte. Então a gente organizou dessa forma também. Aqui. Data, UF nome, código de UF e a morte do CID-10.
Bom, um plot a última parte que eu já tinha comentado aqui, como a data. a data, se você olhar aqui até acompanha a evolução temporal nesse desses tipo, dados. né, Nossa X é justamente a variável de interesse, ela as não mortes, tem forma de e, data bom, ainda, ela definir tá um como color para caractere. estar Então a gente dividindo, só transformou, já deixou onde num cada linha formato que a gente criou bonitinho de linha, pro onde cada linha seja uma year, região. month, day do Eu Liquidation poderia, entender, por exemplo, utilizar uma código data. F, só que em vez da, na Então, legenda aqui aqui, no final, código de região, transformou em vez da aquela na legenda ele variável tá trazendo data pra códigos, realmente os tipo nomes de data. regiões, e Aqui tá trazendo agora é, tá tipo date. os códigos. Opa. Então, fechou, nosso Aí a banco partir de dados numérica, base, então eu primeiro tenho que transformar para banco de dados dados, base, tá construído. Que é esse DF-CID10 por exemplo, ele está trazendo o código. A partir dele, o que a gente consegue fazer? Bem fácil de entender esse gráfico. No pelo caso, a nome. gente vai criar Ok? tabelas auxiliares Então, ainda, mas queria com fazer esses uma dados análise, base a gente por consegue exemplo, agrupar maior de morte, por região, esse fazer alguma análise. Depois, se quiser fazer análise direto por dados de UF, a gente consegue, porque não está menores, necessariamente beleza. agrupado. A gente vai Então, trabalhar trabalhar nessa parte de análise, mas enfim, com nossos esses dados dados ainda em um nível de se hierarquia alguém fosse abaixo, analisar. é melhor. Modelar, por exemplo. Bom, Para para a gente estar conseguindo construir as tabelas prevendo, agrupando, né, a gente esses dados. precisa construir as tabelas Bom, auxiliares. Então, as tabelas Beleza, iniciais, tá completa, as tabelas de mas UF. e se, né? Eu quisesse Para isso, eu puxei mudar um aquele pouquinho mesmo código que a gente variável utilizou nas aulas de passadas, interesse, que em vez de ser só morte, acho que foi no fosse caso morte do dividido pelo tamanho né? populacional A gente precisava da região que a gente está trabalhando. Então, meio que uma Isso. variável ajustada A gente pelo queria tamanho filtrar populacional, lá que para uma é região absoluto. específica. Então, por exemplo, eu imaginava Então, a gente vai utilizar os mesmos dados, nesse caso se aqui, o não tivesse um número de municípios, de mortes vai muito estar superior, utilizando porque... então, a gente já está utilizando só tabelas de UFs. Então, aqui, via WebScript de novo. Então, a gente tem o nome da UF, o código da UF e o código da região, agora. Esse código da região é importante para você linkar como chave com essa outra tabelinha que a gente construiu, que foi regiões, table regiões. Bom, essa tabela aqui eu fiz na mão mesmo, né? Porque regiões são só 5, então é rapidinho de fazer na mão. Não precisa fazer um web scrap, nem nada. Fica até mais rápido do que fazer um scrap. Então a gente tem região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, com seus respectivos códigos de UFs, de regiões. Bom, a partir dessas duas tabelas auxiliares, a gente consegue fazer os joins para estar conseguindo analisar os dados de uma maneira com agrupamento via regiões, não mais UFs. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem esse conjunto de dados base, que eu já tinha mostrado. Calma aí. Pronto, galera. O que eu fiz só foi ajustar os nomes aqui de UFs. Agora vou dar de novo. Porque não estava padronizado, né? Então eu fiz aquela mesma padronização. Opa. Cadê? Aquela mesma padronização que a gente utilizou na aula passada, o código é até o mesmo. Aqui. Então, cadê? Ah, tá aqui pra cima. Então a gente tirou os espaços, né? Colocou underline. Tá aqui, ó. Então tudo que era o F-nome virou F-nome, só que sem espaço. E onde estava espaço virou underline. Deixamos tudo minúsculo e removemos os acentos dessas strings de caractere que possuem as informações de nome de UF. Então Rodone, por exemplo, agora está tudo minúsculo, sem acento. Para padronizar esses nomes. Então, bom, esse aqui é o conjunto de dados. O que a gente vai estar fazendo agora? Dado que a gente já construiu as tabelas auxiliares, tanto de UFs, esse TBLT UFs aqui, Table UFs, e Table Regiões, a gente consegue começar a trabalhar com a questão dos joins, para estar conseguindo construir a comparação via regiões. Então, a gente fez primeiro um inner join com UFs via código de UF, porque essa tabela nossa que a gente construiu, ambas têm essa variável código de UF. Então ficou desse jeitinho. Primeiro ele mantém as variáveis da primeira tabela, depois ele traz as variáveis da segunda tabela, juntando, né, as observações pela essa variável, pela essa chave código UF. A partir disso, a partir dessa variável, e a partir desse novo conjunto de dados que a gente juntou, a gente tem essa informação código e região. Então a gente consegue juntar com a nossa tabelinha de regiões, e construir essa tabela agrupada com dados, informações de regiões, informações de UFs, informações de regiões, aqui como código e nome. Então essa é a tabela completinha, nossa, a partir já das tabelas auxiliares. Com isso a gente consegue fazer o quê? Se a gente quer construir dados por regiões, vamos agrupar. Então, qual que são as variáveis que a gente tem que agrupar? Primeiro, data. A gente tem que agrupar por data, porque a gente vai querer fazer avaliar a evolução desses dados a partir do tempo. Então é importante você fixar, agrupar por data, por região, onde região você poderia definir só o código da região, só o nome da região, mas eu dou preferência sempre ao código da região, porque é numérico.
A região não vai ter problema porque a gente já padronizou, então isso é importante. Dado que você já padronizou, você sabe como está acontecendo isso no seu conjunto de dados. Beleza, pode agrupar por região. Por que eu agrupei pelos dois? É porque quando você dá um group by e depois utiliza o summarize, ele sempre vai puxar as variáveis que estão agrupadas e a variável que você utiliza no summarize. O resto, ele joga fora. Tipo, ele corta do seu conjunto de dados. Então, como eu sei como funcionam as nossas variáveis, eu agrupei por região e por código de região. Mas, por exemplo, aqui eu tive 30 grupos. Se eu tirasse o região, ia retornar os mesmos 30 grupos. Ok? Porque código, região e região são a mesma coisa, só que em variáveis diferentes. Então, não muda a forma que o grupo se forma. Mas quando a gente utiliza o summarize, por exemplo, onde a gente está somando, né, as mortes a partir desses grupos, vai variar, a gente vai retornar essa tabelinha aqui. Então a gente tem a data, a região, a data, a região, que aquelas mortes estão ocorrendo, o código daquela região. Então por isso que é importante eu quis deixar ambas, para conseguir ter essas informações de nome e de código, não só de nome, não só de código, não só de código das regiões. Então eu deixei ambas para conseguir ter essas informações nesse conjunto de dados agrupado. E a última variável é a morte de cada região por mês, ok? Então armazenamos nesse conjunto, nesse data frame aqui, nesse table, déficit de 10 regiões, onde está trazendo para todas as regiões, para os 6 meses que a gente está trabalhando, né, de janeiro a junho. Bom, a partir disso, beleza, nosso conjunto de dados está construído, está agrupado por região, a gente já consegue construir aquela nossa análise que, bom, como está funcionando esses nossos dados por região. Então, bom galera, voltando aqui, tinha um pequeno errinho nos nossos dados aqui, que eu tinha definido ao contrário, né, a parte ali dos IDs de cada região. Agora está correto, porque eu tinha colocado o Centro-Oeste como ID 3, na verdade ele é ID 5, então ia dar uma mudada lá no nosso gráfico. Aqui, beleza, agora rodando só de novo, né, pra ajustar isso aqui, só mudar isso aqui, esse tablezinho de regiões, porque senão ia ficar tudo errado aqui, tá? Na parte de joins, porque a gente deu as chaves erradas, ia correr errado essa parte de joins. Mas agora tá correto. Então, esse é o nosso conjunto de dados já agrupados por região. E a gente pode construir o gráfico. Eu utilizei o ggplot, que eu tô fazendo plot, então no eixo X é a nossa data, no eixo Y são as mortes, e a cor vai ser cada região. Fiz um gráfico de linha nesse caso. Então, região com maior número de mortes, região sudeste, acompanhada pela região nordeste, por aí vai. Bom, se a gente desejasse isso, meio que assim, quem trabalha um pouquinho mais com os dados que utilizam separação geográfica, né, principalmente regional, por estado, sabe que esses números são muito influenciados por tamanho populacional, né? Se eu tenho uma população maior, eu espero que naquela região tenha um número maior de pessoas morrendo. Então a gente pode fazer, para ser meio que justo assim, para comparação, a gente pode fazer um ajuste via tamanho populacional. Então, para isso, a gente vai ter que estar construindo uma outra tabelinha, trazendo essas informações de tamanho populacional estimada, né? Eu não vou estar utilizando informações do censo, nem sei se já saiu. Eu vou estar trazendo, tem estimativa do IBGE 2021, e vai ser as informações que a gente vai estar utilizando para estar construindo a tabela de tamanho populacional. Então, por quê? A gente vai querer construir uma variável ajustada de mortes por tamanho populacional. Tamanho populacional. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai estar utilizando esse conjunto de dados do IBGE de população estimada para cada região em cada estado. A gente vai estar trabalhando só com estados, porque a partir dos estados a gente consegue agrupar para regiões, né? Depois, mesma coisa, a gente consegue trabalhar com os níveis hierárquicos. Tem os dados mais básicos, a gente consegue ir agrupando até chegar, no caso, regiões ou agrupado pelo Brasil como um todo. Tá rodando, achei que não estava gravando. Deixa eu voltar aqui. Rodar Brasil como um todo. Então, esses são os dados, então são 3 colunas. Né? A gente não pode chamar nem de variável ainda, porque tem nem nome. Então, estimativas. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente primeiro vai querer eliminar essa segunda coluna. Eu sei que a terceira coluna é o valor estimado em si da população. E na primeira coluna a gente tem o índice da localidade. Qual região ou qual estado é. O que a gente vai estar querendo fazer aqui a gente vai estar trabalhando só com estados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é passar essa primeira linha. Deixa eu ver.
não tinha rodado. Isso, passar essa primeira linha aqui, ó, Brasil, unidade de federação, como nome de variável, porque esse aqui é meio que o título do nosso conjunto de dados. Então, passamos. Próxima parte de fazer, né? A gente utilizou a row to names para transformar. Remover essa variável, a gente podia só dar um select, né? Nessa segunda variável, mas a gente vai utilizar o do janitor para remover aquelas colunas com valores totalmente NA. Então, a gente tem essas duas variáveis já prontinhas. População estimada e da onde que é essa população estimada. Só que a gente vai ter que dar uma padronizada, principalmente nos nomes, o que a gente vai estar trabalhando na localidade. Então vamos lá, a gente não quer trabalhar com regiões, nem com o Brasil, a gente quer trabalhar só com Fs. Então para isso a gente vai estar utilizando o filter, então a gente vai estar filtrando tudo, tira tudo que for, tiver região. Então se a função string detect, né, a gente quer fazer com calma, vai lá, calma aí. A gente tem esse conjunto de dados, a gente tem essa primeira coluna, essa primeira variável de Brasil e unidade de federação, contendo Brasil, regiões e unidade de federação. Então o que a gente vai fazer? A gente quer detectar tudo que tem a string Brasil e tudo que tem esse padrão região e retirar dessa variável. Para isso, está utilizando o string rdetect. Então tudo que ele detectar que tem região, que seja falso, e que Brasil seja falso, né? Ele detectar isso e seja falso. Então ele não detectar dessas strings. Então, por exemplo, Acre, quando ele for ler essa string, ele não vai detectar a string região, nem vai detectar a string Brasil. Então ele vai deixar no nosso conjunto de dados. Então tudo que não for diferente disso, ele vai remover. Então a partir disso, a gente tem esse nosso conjunto de dados já só com as informações de UFs. Com isso, né, vamos primeiro padronizar esses nomes, vamos estar trabalhando com isso, já está trabalhando com nomes menores. Então só renomeei. Então UF e população. E depois, como sempre a gente faz, primeiro a variável de nomes de UFs não está padronizada, a gente vai querer deixar minúsculo, tudo que tiver espaço a gente põe underline e remover acentos. E a variável de população, ela ainda não é numérica, ela é caractere. Então, porque ela tem certos índices aqui, certeza que isso aqui era alguma correção lá do documento original, tipo, uma correçãozinha, devia ter escrito alguma coisa no rodapé em relação a esses números aqui. Então, o que a gente vai ter querendo fazer é padronizar o nome de UFs, que a gente já fez várias vezes, e ajustar essa variável de população para deixar numérica. Então, o que a gente vai fazer? Então, ajustando o nome de UFs, a gente utiliza o mesmo conjunto de funções, remove acento, via essa função remove accent de pacotes da geometria, deixa tudo minúsculo para to lower, e utiliza o string R para estar removendo espaços e transformando em underline. Já no caso de aqui, né? Então tá em dois muteiros diferentes, eu posso fazer isso. Então aqui já fizemos isso com F. Na parte de população, o que a gente vai querer fazer é transformar para numérico. Para fazer isso eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou remover tudo que tem esse padrão aqui, né? Então um número entre duas coisinhas. Então remove esse padrão e remove esses pontos, porque senão você não consegue transformar para numérico. Então esses pontos também são um problema. Então remove os pontos, remove esses números que vão ser algum índice e transforma para numérico. Então pop recebe pop sem o índice, sem o ponto e transformado para numérico. Então esse é os dados finais dessa tabelinha de população estimada. Então nome de UF e população estimada. Com isso a gente já consegue trazer para o nosso conjunto de dados original, para aquelas tabelinhas bases originais. Então, por exemplo, a gente tinha aquela tabelinha de UFs, table UFs, que não tinha população. Eu vou juntar elas via nome de UF, porque eu padronizei. Posso fazer isso, dado que está padronizado, é importante, padronizem para poder fazer isso, né? Senão você não podia, porque não ia juntar as tabelas direito. Então, dado que eu padronizei, posso juntar via nome de UF. Qual que vai ser a chave? Vai ser justamente essa variável UF aqui por nome. Então, quando a gente juntar, então a gente vai estar trazendo o nome da UF, o código da UF, o código de região e a população estimada de 2021. Então, e armazenei essa tabela UF população. No caso, para regiões, a gente pode fazer a mesma coisa, a gente vai trazer a tabela de UFs. No caso, aqui, né, essa tabela já com a população estimada, o que a gente pode fazer? Agrupa por região. Então a gente vai ter, tem cinco grupos, né, que são as 5 regiões. Vamos
somar essa população por região. Então pop vai ser o som de pop, então a gente vai ter cada região com cada população estimada. A gente vai trazer o nome, né, para não estar trabalhando só com os códigos, vamos trazer os nomes daquela tabela original via inner join também, utilizando a chave esse código de região. Então a gente vai ficar aqui. Então a gente vai ter esse conjunto de dados, código de região, população estimada, região. E só para deixar algo mais bonitinho, eu mudei a ordem, onde a gente tem o código, o nome e depois a população estimada. Então essa, vou ver se está certinho aqui, se os códigos estão errados de novo. Então, norte, sudeste, sul. Tá, agora está certinho. Então, a partir dessas duas tabelas criadas, a gente consegue criar nossa variável lá ajustada de mortes dividido pelo tamanho populacional. Então, de novo, agora eu construí essa nova tabela aqui, déficit de 10 regis, que ela vai trazer agora, vai ficar com as informações que não tinha antes de população. Então vai ter uma data, no caso aqui a gente podia até tirar essas duas regiões, então, que são informações duplicadas, um código de região, Pronto, gente, era só um errinho aqui que tava com table Fs, não table Fs pop, né? Então eu tava trazendo aquelas tabelas sem população, então agora vai estar correto. Agora são nossas tabelinhas já com população estimada. Então, aqui. Esses são os dados para a gente tem a data, a região XY, a gente pode utilizar só uma dessas variáveis, foi duplicado por conta do join. Código da região. Ué. Tava faltando uma última tabela que eu não tinha visto aqui embaixo, né? A gente juntou com a tabela depois de população e não tinha essa informação, agora está correto. Então, agora sim. Então, data, região, código de região, mortes e a população estimada para aquela região. Com isso, a gente consegue construir a variável ajustada, que facinho, via mutate, né? Então, a gente pega uma variável e divide pela outra. Então, fica assim. Então, a gente tem essa nova variável mortes_pop, que é uma variável ajustada a partir dessas outras duas, a população das mortes dividida pela população. E com isso, a gente consegue construir o gráfico, de novo. Já ajustado. O que a gente tem aqui de novo? O Sudeste continua em primeiro, mas agora já é uma diferença bem menor, né, do que a gente estava vendo antes. Aquele gráfico sem ajuste populacional. O segundo foi o Sul. Já mudou, acho que o segundo aqui era o Nordeste. Aqui era o Nordeste, agora virou o Sul, né, com ajuste populacional, região com maior número, em boa parte do tempo, né, que o Sul uma hora até passa o Sudeste, né, mas aqui eu vou considerar que tem uma segunda notificação, porque em julho é tudo zero. Mas a partir disso, bom, a gente consegue já fazer esse ajuste, muda um pouquinho a nossa análise, porque o Sul agora apresenta números de mortes maiores do que apresentava sem o ajuste populacional. E bom, gente, é isso. Então a gente conseguiu trabalhar com aquele conjunto de dados cru, conseguiu limpar, conseguiu juntar com outro conjunto de dados, conseguiu fazer ajustes populacionais e tudo isso, nada estava pronto, né? Tudo isso a gente trouxe da internet, via dados que a gente baixou CSV, XLSX, XLS. Bom, e montamos essas tabelas com essas informações. Tamanho populacional, ID de cada região, nome de cada região, por aí vai. Então, completinho. Bom, qual que vai ser o teste que eu vou querer que vocês resolvam? Algo bem simples. Dado que a gente já fez uma análise por região, faça uma análise por UF agora, dentre aquelas regiões que você julga que tiveram o maior número de mortes. Então, acho que vai ser algo mais tranquilo, porque assim, eu não quero mais também, eu não vou ficar pedindo uma super análise nem nada, só para vocês tentarem, né, fazer esse mesmo passo a passo, só que para o UF vai ser até um pouquinho mais simples, porque não tem que fazer tantos joins para estar agrupando e tal. Vai ser algo mais simples. No máximo você fazer um filter, né, de qual região você acha que se destaca, o número de mortes. Pode tentar testar alguma outra variável, não sei, a gente testou o muito populacional, área, sei lá, densidade. Pode testar, então teria que trazer novas informações da web. Mas enfim, teste final, brinquem, fiquem à vontade, não vou ser nada muito rígido, não, vou dar uma lida só pra ver se vocês entenderam ou não como foi as funções do minicurso, né, tudo que a gente viu nesse minicurso.
Mas pode ficar tranquilo. Eu vou estar mandando esse documento final para vocês, como sempre. E depois eu vou estar mandando, acho que a partir de terça, de quarta, por aí, um formuláriozinho para vocês estarem preenchendo com informações que são necessárias para o certificado, ok? Então acho que vão ser nome, CPF, algumas informações sobre o minicurso, para a gente também se situar, né? Se você gostou ou não, como você conheceu o minicurso, se for divulgação no LinkedIn, Instagram, YouTube, por aí vai. Mas, bom, é isso, galera. Bom, a gente está acabando então o minicurso. Só tenho a agradecer a vocês pela atenção durante essas 2 semanas, né? Agradecer porque compreenderam que eu não consegui postar vídeo esses últimos dias, estava muito apertado no final do semestre. Mas fico muito feliz, principalmente pelas dúvidas. Então, muita gente tirou dúvida comigo, então vocês estavam se engajando para aprender. Fico muito feliz. Lembrem, dúvidas novas, eu também estou disponível para retirar elas. Fiquem à vontade no e-mail, nos comentários do vídeo. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Um abração e tchau, tchau.